Gráfico na tela, pau na máquina, tá? Então, primeira coisa, fofoletes, zigue-zague aqui, eu adicionei um zigue-zague para facilitar a nossa vida aqui, para não precisar ficar toda hora desenhando essa porra. Então nós temos o primeiro, uma região de suporte perdido, que age agora provavelmente como resistência. Então a principal resistência hoje no curto prazo para o Bitcoin, para essa alta que veio animando um pouco os mercados no fechamento do mês de julho, é o valor aí de 26 mil dólares. Deixa eu só configurar aqui um pouquinho o tamanho do texto aqui para a galera que está no telefone, né? Para quem assiste as lives pelo celular não sofrer de desgosto, né? Hoje a minha expectativa é um dia de indefinição, de indecisão de movimento, porque nós tivemos 2 dias consecutivos de dias de... como é que a gente chama mesmo? Desculpa aí que eu tô meio bugado, porque eu acabei me estressando hoje de manhã com problemas técnicos aqui, tá? Dias não direcionais, tá? Aliás, tivemos 2 dias direcionais, 2 dias com forte tendência de alta. Hoje provavelmente nós vamos ter um dia não direcional. A maior probabilidade geralmente é ter um dia não direcional ou um dia de indefinição para depois continuar o movimento no dia seguinte ou no final de semana. O mercado cripto ele funciona no final de semana, então ele pode vir para testar essa região aqui. Então, primeira resistência mais forte é essa região. Não só porque é o suporte perdido, porque tem uma grande barra de Smart Money aqui que iniciou o movimento. Então, geralmente ele funciona como um imã magnético para o preço voltar para essa região. Uma região de rompimento de suporte bem importante, que age agora como principal resistência. Então, essa é a principal da resistência do Bitcoin no curto prazo, tá? Essa é a região que o preço tende a tocar e tem um pouquinho de dificuldade de passar de primeira, beleza? Ele tende ali a lateralizar antes de continuar o movimento, né? Criar um triângulo simétrico acima da média de 20 períodos. Então a gente tem aí basicamente essa é uma região de ponto de controle do mercado, tá? Então no curto prazo agora com o ânimo, né, do mercado depois do anúncio do Federal Reserve de que ia levar o número de taxa de juros base, né, a pontuação base da taxa de juros ao que o mercado estava prevendo, ao que o mercado estava esperando, na verdade, porque ninguém prevê porra nenhuma, ninguém é um X-Men para prever o futuro, né, ninguém tem essa capacidade, mas a maior parte dos investidores, 80% dos investidores, estavam votando acreditando que o Federal Reserve ia levar em 0,75 pontos a taxa de juros. Isso empolgou os mercados, pois o Jerome Powell fez um discurso de soft landing, né? Então, basicamente, eles estão tentando elevar a taxa de juros ao mesmo tempo em que não prejudique, ao mesmo tempo que não prejudique tanto a economia americana. E tem um debate lá fora, lá na gringa, que metade dos economistas acreditam que nós vamos ter um soft landing e outra metade acredita que vai ser um hard landing, que nós estamos apenas no início do movimento recessivo. A minha opinião é que nós vamos ter recessão para o ano que vem. Eu acredito que várias empresas americanas vão deixar de contratar e vai aumentar o número de demissões e o número de desemprego no ano que vem, porque um dos melhores sinais que são necessários é a elevação do nível de desemprego para você ter uma diminuição da inflação. Isso que é o comum de acontecer, tá? Esse é o comum, não é o que a gente gostaria de ver, mas esse é o comum, é assim que funciona o ciclo econômico em média, né? Então nós temos agora no curto prazo esse ânimo do mercado, provavelmente a gente pode ver o Bitcoin conseguir tocar essa região. Ele está testando um topo anterior aqui, que é esse topinho aqui dos 24 mil dólares como resistência, tá? Se ele não conseguir passar, a probabilidade aumenta de ele perder esse fundo aqui e o preço já voltar a testar esse fundo anterior aqui, no início do mês de agosto. Mas o mais provável é que ele venha, toque essa região primeiro antes de acumular, lateralizar, buscar uma liquidez bilateral, né? Conforme eu já expliquei para vocês, antes de conseguir romper essa região. Não vejo o mercado otimista o suficiente ou a condição macro mostrando uma tendência bullish, uma tendência de alta como de 2020 e 2021 no ciclo que nós estamos agora. Mas eu acredito que nós vamos arrefecer no segundo semestre, ou seja, o mercado ele não vai ter quedas tão brutas e tão violentas. Eu acredito que vai ser um semestre mais lateral, onde nós vamos ter micro tendências de alta e de baixo no meio do caminho, tá? Pois bem, senhores, além disso, né, além desse movimento aí que eu estou esperando para completar,
eu estou querendo ver também como vai se comportar o dólar, porque o dólar desde o início do ano ele está em tendência de alta, nesse ciclo de alta, né? Ele vem respeitando bastante esse canal. Hoje ele veio para testar o topo anterior para servir como suporte e possivelmente voltar a subir no início do mês de agosto. Se o dólar voltar a subir no início do mês de agosto, na minha opinião, ele vai mostrar uma desaceleração desse canal de alta. Eu acho que nós estamos quase completando esse canal de alta do dólar. Por quê? Porque se o mercado começar a ficar mais tranquilo em relação a um soft landing, a uma possibilidade de soft landing, como o Jerome Powell está indicando, né, que pode acontecer, que eles estão tentando fazer dessa forma, a gente pode ver o mercado, o dólar principalmente, começar a sair de uma tendência clara de alta no gráfico diário, com uma sequência de alta bem gritante de um semestre de alta, o que é um impacto, né, da elevação da taxa de juros. O dólar sobe, todo mundo começa a correr para o dólar, sai todo mundo dos mercados voláteis, dos mercados de risco, e começam a comprar dólar, ou estocar dólar, acumular dólar e assim por diante. O mercado imobiliário americano começa a perder valor, então os imóveis começam a se desvalorizar. Tanto é que em grande parte dos Estados Unidos tem vários estados e várias cidades em que os imóveis estão com 50% dos imóveis disponíveis para venda estão com os preços reduzindo o seu valor a cada mês que passa, pois eles não estão conseguindo pagar a hipoteca, né? Não estão conseguindo pagar o financiamento dos investimentos. E hoje o mercado que mais movimenta liquidez lá nos Estados Unidos é o mercado imobiliário, tá? Então ele é um indicativo de que nós estamos dentro de entre ter a recessão com soft landing ou ter recessão com hard landing, com uma queda mais bruta e mais violenta. Então nós temos basicamente aqui uma possibilidade do dólar voltar a subir no curto prazo, pelo menos até metade desse canal. Se ele vir até metade desse canal, isso significa que nós podemos ter no Bitcoin, no Ethereum e assim por diante, um pullback para entrar novamente a um valor mais baixo no futuro, tá? Não acredito, por exemplo, que ele vai conseguir romper os 32 mil dólares e começar a fazer topos e fundos ascendentes como se fosse um bull market, como se nada tivesse acontecendo. Não, pelo contrário, eu acredito que ele vai chegar num patamar aqui que ele também vai querer lateralizar aquilo que eu chamo de construção de fundo em capitulação. Então esse é o movimento que eu estou projetando para o segundo semestre, que eu acredito que o price action vai se movimentar. Acho improvável ele fazer topos e fundos ascendentes numa super tendência de alta, tá? Acho que ele está, inclusive essa primeira grande pullback que veio aqui, ele veio bem profundo, mostrando que a tendência de alta ela não é tão forte assim. Tanto é que quando vem a correção do movimento de alta, ele vem também com bastante profundidade, né? Geralmente retorna a 0,5 de Fibo para continuar o movimento anterior. Então aqui, na verdade, a gente chegou até 618 de Fibonacci, 20.600 dólares, e depois teve entrada ali na metade dessa Fibo, tá? O Ethereum, o gráfico do Ethereum é a mesma coisa, tá, pessoal? Na verdade, ele já está numa zona que eu considero bastante perigosa, pois geralmente o Ethereum movimenta antes e o Bitcoin acompanha depois. Na minha opinião, esse triângulo simétrico que é uma região de ponto de controle de Smart Money, também o preço tende a vir aqui essa região como um imã magnético. Como isso aqui foi um suporte perdido, o preço já chegou na entrada dessa barra aqui. Eu já acho perigoso ficar exposto em Ethereum, pensando que ele vai continuar subindo mais muito além dos 2 mil dólares, tá? Então, na minha opinião, ele pode subir até os 2 mil dólares, mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade de passar dessa região. E quiçá se ele subir, né? Porque talvez agora ele tenha subido mais forte que o Bitcoin, mas agora talvez o Bitcoin suba mais forte que o Ethereum no curto prazo. Além disso, eu queria comentar com vocês que o Ethereum está saindo de um sistema de Proof of Work, migrando para um sistema de Proof of Stake, mudando o sistema de mineração. E o ativo que está se beneficiando com essa troca, né, é o Ethereum Classic. O Ethereum Classic, que foi aí o próprio indicado pelo Vitalik Buterin para os mineradores que gostam de Proof of Work, né, focarem no Proof of Work do Ethereum Classic. E basicamente nós temos aí uma atividade maior de alta, que na minha opinião é uma alta empolgada pelas opiniões aí do Twitter, tá? Não necessariamente faz sentido você comprar esse ativo agora, principalmente depois de ver uma alta desse tamanho vertical
Eu não entraria agora, aguardaria um pullback então para tentar entrar. E olhe lá, viu? Eu não sei se ele vai conseguir ter uma demanda crescente realmente de mineradores, se os mineradores vão migrar para o Ethereum Classic de verdade, se vai acontecer. No passado, recente, o Ethereum Classic ele teve o ataque de 51% da rede, que é uma das coisas mais que mais prejudiciais para a segurança da rede, né? Isso mostra que o controle dos mineradores estavam na mão de poucas pessoas, poucas entidades. Então eu não entraria nesse Ethereum Classic, mas me chamou a atenção que no mês agora de recuperação, mês de alta, ele subiu 240%. Não entraria nem fudendo agora, tá? Eu não quero pagar para os trouxa com o meu dinheiro. Então, basicamente é isso, Fofoletes. Dessa parte eu acho que eu já comentei tudo que eu queria comentar. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!